Hoje é dia de Flu, hoje tem Fla-Flu e se tem Fla-Flu, automaticamente a gente está falando de um dia diferente, não tem como ser um dia como outro qualquer, a gente acorda naquela expectativa, naquela ansiedade pelo que veremos logo mais no Maracanã. A bola vai rolar às 9h30 da noite para mais uma final de estadual entre Flamengo e Fluminense. Duas equipes que vêm protagonizando, vêm monopolizando o campeonato estadual nas últimas temporadas. Tanto é que das últimas 6 finais, 5 foram entre Fluminense e Flamengo. Teremos mais um capítulo nesta noite, o primeiro capítulo desta final. Um jogo extremamente importante, as duas equipes jogam em casa, mas nesta quarta o mando é do Fluminense. E é claro que vencer e levar uma vantagem para o segundo jogo pode ser decisivo. A gente critica, reclama do Campeonato Carioca, mas quando chegamos numa final diante do rival, não tem jeito. A gente quer ganhar de qualquer jeito. Dessa vez não vai ser diferente. Vem comigo, bora começar esse pré-jogo com todas as notícias, as informações, análises. Você vai ficar por dentro de tudo deste primeiro Fla-Flu que vai decidir o Campeonato Carioca de 2025. Bora de pré-jogo. Eu costumo dizer que clube grande, ele tem que ser forte diante dos seus rivais. Ele não pode normalizar perder clássicos. Perder para o rival tem que ser sempre algo marcante, assim como vencer. Então, quando a gente fala, o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual não tem essa importância toda. Não tem para quem não chega na final, não tem para quem não está disputando o título. Quando você chega numa final contra o seu maior rival, você só quer ganhar. E é assim que tem que ser. A gente tem que sempre querer ganhar clássicos, ganhar títulos regionais nesse caso, estaduais, porque isso fortalece o clube, fortalece a torcida, essa rivalidade, ela traz coisas muito positivas. Fraquejar diante dos rivais, ser humilhado por um rival, é sempre algo muito, muito ruim e muito pesado. Então quando você se impõe, como é o caso deste confronto, o Fluminense vem se impondo. Historicamente, na história recente, o Fluminense vem tendo um desempenho que incomoda o outro lado. Ele sabe que quando tem o Fluminense pela frente, o negócio é diferente. Funciona de forma diferente. Mesmo o Fluminense brigando ano passado contra o rebaixamento, desesperadamente, quem foi o único time que venceu o Flamengo de Felipe Luiz? Exatamente. O Fluminense de Mano Menezes. Isso não tem nada a ver com soberba, gente. Soberba, aliás, tem muito do outro lado. Não é do lado de cá. O lado de cá não tem que ter soberba. O Fluminense tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que dar a vida nesse clássico como se fosse o último. Porque é só dessa forma que eu acredito no título. É jogando no limite, jogando com seriedade. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando, se a gente pegar o histórico recente, são 4 títulos, 2 para cada lado. Se a gente olhar para a história como um todo, o Fluminense considera que, olhando aqui a matéria do GE, que eles publicaram ontem, o Fluminense considera 16 finais feitas entre Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, com 10 títulos do Fluminense e 6 do Flamengo. Então, não é de agora isso. Normalmente, quando eles veem uma camisa tricolor pela frente, eles dão uma... Normalmente, quando eles veem uma camisa tricolor pela frente, já sabe que a coisa não vai ser tão fácil assim. E é isso que eu espero de um Fluminense hoje, que vem no momento de crescimento e chega no momento de evolução do trabalho do Mano Menezes, pelo menos para esse princípio de 2025. E hoje vai ser a grande chance de mostrar que isso não se trata apenas de uma ilusão, que é algo realmente concreto e que tende a evoluir e tende a melhorar com o passar dos jogos. Terá pela frente, hoje, Mano Menezes, um adversário qualificado, né, um time forte, um time bem treinado. E se o Fluminense passar por esse teste e conquistar esse título, na minha opinião, já vai ser um excelente sinal para o que vem por aí ao longo de 2025. Olhando aqui o histórico recente entre as equipes, vou colocar na tela para vocês o Flusão.info, já foi melhor, né? Pouco tempo atrás era bem melhor. A gente pegar os últimos 12 jogos, apenas 2 vitórias do Fluminense. Tem 5 vitórias do Flamengo e mais 5 empates. Deu ainda
tem que correr um pouco atrás, mas chegou um momento ali que o Flamengo vinha numa sequência muito melhor. Não é... Ainda dá para dizer que, enfim, se a gente pegar dos últimos 9 jogos, o Fluminense só ganhou 1. Então tem que reagir, e o momento ideal para isso é agora. O último jogo foi um 0-0, neste ano pela Taça Guanabara. Mas ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, aquela vitória por 2-0 no Maracanã, que foi fundamental para a reação do Flu e a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem aí lembra dos gols? Ele fez, Cauã Elias está na grande área, cruzou para trás, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Contra o Alan, Martinelli de volta para o Ganso, Léo Pereira está distante, o Ganso toca na linha de fundo, Martinelli vai chegar cruzando para trás, Arias! Gol! Muito bem, então vamos à provável escalação para o jogo de logo mais, sempre com a parceria de luxo aqui da KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa, do Jornada, e ontem a gente até debateu sobre isso. Essa odd do Fluminense, gente, disparou, porque estava 3,75 e do nada ontem à noite pulou para 4,75, ou seja, entraram pesado na vitória do Flamengo. Por si só, essa odd aqui para mim já tem valor, eu já venho falando sobre isso, é um confronto equilibrado, é um jogo equilibrado, na minha opinião, e o Fluminense pode sim vencer o Flamengo neste primeiro confronto. Então essa odd na vitória seca do Fluminense por si só já tem valor. Claro, com cautela, com calma. Mas se a gente for aqui no empate anula aposta, 3,45. Então se o jogo empatar, por exemplo, o valor da sua aposta é devolvido. Um gol do Fluminense no jogo está pagando 1,68. Mas tem, olha só, esse odão aqui. Esse odão aqui tá sinistro demais. Para o Fluminense ganhar o jogo com um gol de Germancano. Simplesmente isso. Odd 10, gente. Odd 10. Está marcando 8,25 aqui, mas é odd 10. Se você selecionar o ganho aumentado aqui, 10% de ganho aumentado, essa odd vai bater quase 11. 10,9 para uma vitória do Fluminense com gol de Germancano. Cara, é o que eu falo. Responsabilidade, tá, gente? Responsabilidade acima de qualquer coisa. A KTO não é a sua segunda, terceira ou quarta fonte de renda. É uma diversão que você tem que ter responsabilidade para não colocar dinheiro que você não pode perder. É sempre aquela grana que não vai te fazer falta. E aí, dentro disso, você pegar R$5, 10 reazinhos, 10 reais e coloca aí, numa odd quase 11, cara, isso para mim tem muito valor, tá? Pode dar tudo errado e tal, mas que tem valor, tem. Então vai lá na KTO, o link está aqui, é só você clicar aqui no nosso link, tem o promo code, o nosso promo code aqui, você faz seu cadastro rapidinho e dessa forma, além de você se divertir, torcer pelo Fluminense, ainda podendo... Hoje é dia de dar aquela facada na KTO, hoje é dia. Então se divirta com responsabilidade, vem com a gente que dessa forma você ajuda demais o canal do Lessa. Então vamos a essa provável escalação que dá pra gente considerar que hoje o time titular do Fluminense está toda à disposição do técnico Mano Menezes, à exceção, evidentemente, de Paulo Henrique Ganso, que está voltando em breve, se Deus quiser. Com o Thiago Silva de volta, Lima pode ser uma surpresa. Não sei se como titular, acho que não, a gente vai falar sobre isso agora. Mas ontem ele treinou, pode aparecer pelo menos um banco de reservas. Com o Thiago Silva voltando, a gente tem o que hoje a gente considera o time titular do Fluminense, que deve ir a campo com Fábio, o Guga na lateral direita, tem sempre aquela briga ali, Guga e Samuel Xavier, é uma possibilidade, mas acho que ele vai começar com Guga, Thiago Silva, Ignácio e Fuentes, Otávio, Martinelli e John Arias, Kevin Serna, Canóbio e Germancano. Esse é o provável time, é a provável escalação. Qual dúvida a gente teria aí? Cara, só mesmo o Guga e Samuel Xavier, não vejo muita dúvida além disso, sinceramente não vejo. Mas tem essa possibilidade do Lima recuperado, do Lima entrar ali como um armador, o camisa 10. Isso aconteceu contra o Águia de Marabá, inclusive o Mano elogiou bastante o Lima. Mas como ele ele voltou a sentir dores na panturrilha, vem fazendo transição, não está com o ritmo de jogo ideal, acho que o Mano não colocaria o Lima nesse jogo. Para um segundo jogo, principalmente se o Fluminense vencer logo mais, aí eu serei capaz de apostar que o Lima começa o confronto. Mas para o jogo desta noite, ainda acho que ele vai manter ali o John Arias no meio, com o Kevin Serna lá pelo lado direito. E creio que, até pela situação do Lima, na minha opinião, é a melhor opção, de fato. Agora, como vencer esse clássico?
O que o Fluminense tem que fazer para vencer esse clássico? O próprio Mano Menezes sabe. Na última entrevista coletiva, ele falou isso daqui. Prestem atenção. Olha, finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história. A gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Ou seja, ele disse que naquele jogo da Taça Guanabara precisava do ponto. Então o Fluminense jogou de forma diferente. Basicamente, o Fluminense jogou para se defender e para garantir um ponto pelo menos. Eu espero que hoje não seja essa a postura. A gente pode perder esse clássico, a gente pode perder essa final, mas o Fluminense precisa jogar como Fluminense diante do Flamengo. Precisa jogar um Fla-Flu. E o que eu estou falando? E por que eu estou falando isso? Porque na Taça Guanabara, nesse jogo, o Fluminense competiu demais, correu demais, anulou o lado direito do Flamengo, que é muito forte com o Wesley. O time teve uma dedicação absurda, como tem que ser num clássico desse tamanho. Mas ficou devendo na fase ofensiva do jogo, ficou devendo no ataque. E eu já falei isso aqui algumas vezes. A evolução do trabalho do Mano Menezes neste ano passa por uma melhora na produção ofensiva do time. E para vencer o Flamengo e vencer esta final, o Fluminense vai ter que fazer mais do que apenas se defender. Pode dar certo só se defendendo? Pode dar, mas vai ser uma postura que vai irritar a gente e certamente vai ter um risco de derrota bem maior. Porque em um jogo você até segura, em 2 jogos, se você não tiver coragem, agressividade, se você não tiver postura de time grande num jogo como esse, dificilmente você vai sair com o título. Então eu espero um Fluminense lutando, brigando na marcação, como foi na Taça Guanabara, mas também quando tiver a bola que consiga agredir o rival, agredir o adversário, criar oportunidades, finalizar, sair para o jogo, né? Qual o cenário que eu estou imaginando? Lá naquele jogo, eu disse que, eu falei, bom, provavelmente o Flamengo vai tentar repetir o que fez com o Botafogo na final da Supercopa. Subiu muita marcação, marcou muita série de bola, pressionou e anulou os volantes, que são os caras que fazem o Botafogo jogar. Eu imaginava que eles iam começar o jogo dessa forma, e não foi assim. Quem começou o jogo marcando mais no alto, marcando a série de bola, foi o Fluminense. Fez isso durante alguns minutos, depois o jogo foi ficando mais equilibrado. Mas o Fluminense foi quem teve essa postura. Então, se puder repetir isso hoje, para mim, é o ideal. Mas, às vezes, o jogo se apresenta de forma diferente, e aí você tem que saber entender como está essa partida. Se o Flamengo vai todo pela frente, você vai ter que sair dessa pressão, vai ter que criar alternativas para sair dessa pressão, e aí a bola longa acaba sendo um trunfo, como já foi em vários momentos com o Mano Menezes. Essa bola longa, buscando corredor, fazendo um jogo vertical, um jogo de contra-ataque, mas que realmente ofereça perigo ao adversário, vai ser a alternativa do Fluminense caso não consiga ter a bola. Dificilmente vai ter mais a bola que o Flamengo, dificilmente. Mas caso não consiga também ter um bom resultado, fazendo o perde-pressione, fazendo essa marcação um pouco mais alta, se for o caso. Eu já repeti, já falei isso aqui, vou repetir, é um jogo para mim equilibrado que não estou jogando pra galera, nada disso. É porque realmente eu não acho o Flamengo favorito no jogo. Eu acho, por ser Fla-Flu, por ser um clássico e porque o Fluminense também tem jogadores qualificados, eu acho um jogo equilibrado. Os dois têm as mesmas chances. E aí vai depender da postura de cada um para saber quem vai vencer, quem vai levar a melhor. Mas assim, a gente está falando de um confronto de 90 minutos. Aliás, de 180 minutos. A final não acaba hoje, a final acaba no domingo, às 4 da tarde no Maracanã. Ou melhor,
Ela começa às 4 e vai acabar às 6. Então, é necessário ter calma. O ideal é levar uma vantagem para o segundo jogo. O ideal é. Mas se não der, é muito importante também não perder. E aí vai ser uma análise que o time vai ter que fazer pela forma como o jogo vai se apresentar. Acho que esse primeiro confronto vai ser um jogo mais amarrado. E eu acho que o Fluminense vai querer amarrar esse jogo. De novo, resta saber como vai ser a postura ofensiva do time. Mas eu acho que a gente vai ter um jogo ali bem mais estudado para deixar a coisa se decidir mais no segundo confronto. Importante, acima de qualquer coisa, sem esse papo de soberbo, de excesso de confiança, ter confiança é importante. Né? Quando a gente encara o Flamengo, não tem medo. Não faz sentido ter medo. Não faz sentido se colocar numa posição inferior. Porque a história aponta para outro lado. Isso não tem nada a ver com achar que vai ser tranquilo pegar o Flamengo. Não vai ser fácil para o Fluminense, mas também não vai ser fácil para eles. É importante que se tenha consciência. E, de novo, vou frisar essa parte aqui. Esse time do Fluminense funciona bem, joga bem quando está no seu limite. Quando se dedica ao máximo. Quando encara cada lance como se fosse o último. E é assim que tem que ser. Porque se o Fluminense fizer um bom jogo coletivo, as individualidades vão sobressair. Passa muito por John Ares. Uma vitória do Fluminense, uma boa atuação, passa muito pelos pés de John Ares. Mas também passa por Canóbio, que vem se destacando muito neste início de temporada. O Otávio na série de bola. O Martinelli participando do jogo ofensivo também, não só lá atrás. O Serna como válvula de escape. E, claro, nosso artilheiro, Germancano, para decidir os jogos. Então vai ser necessário um jogo coletivo próximo da perfeição nessas duas partidas. E a gente espera, a gente torce para que os nossos melhores jogadores possam decidir. Acredito que teremos bons jogos nessas finais. E eu espero, todos nós esperamos, que o Fluminense possa largar na frente, já abrindo uma vantagem para o segundo confronto. Vou chamar agora rapidinho meu amigo Renan Moura com informações do Flamengo, as notícias do Flamengo que tem desfalque, ou melhor, desfalques para o jogo. Fala aí, meu amigo. Fala, Vitão e amigos do canal do Lessa, que clássico hoje, sem sombra de dúvidas, né, Vitor? Grande espetáculo, a gente espera para quem está pagando o ingresso bem caro para assistir esse jogo hoje, o Fla-Flu. O Flamengo que tem dúvidas, né, Vitor? Bruno Henrique está fora porque está se recuperando de uma lesão muscular. Essa lesão é uma lesão leve, mas uma lesão complicada na parte posterior da coxa. Talvez o Bruno Henrique nem esteja à disposição para o segundo jogo, domingo que vem, novamente no Maracanã. E aí passa a ser mais uma dor de cabeça ao técnico Felipe Luiz. Dor de cabeça às vezes até boa, porque são muitas opções que ele tem para poder escalar esse time, mesmo também com os desfalques de Cebolinha e Michael, que são dúvidas também para o jogo da volta. O Flamengo pode jogar aí com o Plata, jogando um pouco mais avançado, ou então o Arrascaeta, sendo uma espécie de falso 9. Já jogou assim na semifinal da Taça Guanabara de 2020 com o técnico Jorge Jesus. O provável time do Flamengo, com a volta do Danilo, teria Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, ou então o Varela, meio campo com Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e o Arrascaeta. Na frente teríamos o Plata ao lado do Luiz Araújo, ou então a participação do Juninho, recuperado também de um problema físico muscular, disputou até alguns minutos contra o Vasco da Gama na semifinal na segunda partida. Está devendo um pouco com a camisa do Flamengo, para não falar muito, já que o Flamengo investiu aí uma boa quantia nele, jogador que estava no Azerbaijão, no Karabag, e está precisando provar a que veio, né, Vitor? Valeu, Renan, tamo junto. Então ele deve provavelmente colocar o Luiz Araújo com Plata ali na frente, não tendo o Bruno Henrique, e aí tem aquele quarteto forte ali no meio de campo com o Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. O Gerson tem jogado começado os jogos pelo menos como um meia pela direita ali, armando, mas é um jogador que puxa, cai por dentro também. O Arrascaeta não vem em grande fase, mas a gente sabe que é um cara muito qualificado. Enfim, o Flamengo tem um time forte, né? Isso eu acho que não tem muito o que se discutir. É um elenco num todo com mais opções do que tem o Fluminense. Mas até acredito que esses desfalques deixam o jogo ainda mais equilibrado. Vamos ver o que vai acontecer logo mais no Maracanã. Vamos à arbitragem, para a gente já caminhar para o encerramento do nosso pré-jogo. A arbitragem que fica a cargo do senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
e pelo Gustavo Mota Correia. O VAR será o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Bom, rapidamente o histórico do Yuri, que é até positivo, se eu não me engano, né? A título de curiosidade, né? Ele já apitou aí 10 jogos do Fluminense, foram 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Né? O jogo de ida contra o Volta Redonda, ele apitou agora 4-0, apitou também Fluminense e Nova Iguaçu 2-0. Foram jogos deste ano. E ano passado apitou a derrota para o Flamengo por 2-0, 2 derrotas para o Flamengo, né? As 2 por 2-0 foram apitadas por ele. Já falei sobre o Yuri aqui ontem. É um árbitro jovem, é um árbitro que, dentro da ruindade do que é a Ferge, tem potencial para se desenvolver. Acho que tem capacidade. De todos aí, eu acho que é quem tem mais potencial. Mas vai ser um grande teste para ele, sem dúvida alguma. Mais um grande teste, um jogo que deve ser muito difícil, muito pegado, muito brigado e vai exigir muito da arbitragem. E eu espero, né, que a gente tenha, não só do Yuri, mas do Rodrigo no VAR, que a gente tenha uma atuação justa, correta. Ninguém quer, eu não quero ser beneficiado, só não quero ser sacaneado, só não quero ser prejudicado. Ninguém aqui quer. Então que a arbitragem possa passar despercebida e que tudo possa ser definido realmente em campo, porque a gente, infelizmente, a cada jogo que passa a gente vê absurdos ainda maiores. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Transmissão de todo mundo, né? TV Globo, Band, Premier, Sport TV, todo mundo transmitindo a partida, mas o pré-jogo mais completo, a transmissão mais completa pós-jogo, você sabe que é no Jornada KTO 1902. Atenção, hoje 3 horas de pré-jogo. A partir das 6h30 da noite estaremos ao vivo do Maracanã com uma cobertura em vários locais da cidade. Nossa reportagem em ação, com informação dentro e fora do estádio. Vem acompanhar com a gente, vem curtir esse pré-jogo. A nossa transmissão, que é voltada para você, torcedor tricolor, de quem entende realmente de Fluminense. Então assiste o jogo, mas deixe o áudio da transmissão com a gente, porque você não vai se aborrecer com opiniões que você sabe que não tem absolutamente nada a ver. Beleza? Nos vemos mais tarde, 6h30 da noite, e se Deus quiser, com essa vitória, para a gente começar bem essa final diante do rival. Um abraço, valeu!